Esse vídeo eu tô com zero inspiração para fazer uma abertura, então vamos lá, crítica de Os Caras Malvados, nova animação da DreamWorks. Os Caras Malvados é até difícil um pouco fazer a crítica desse filme, primeiro porque ele vai se apoiar em muito dessas animações mais comuns, digamos assim, para um público um pouco mais infantil, mas principalmente porque é um filme, digamos, irregular. Em alguns momentos ele faz coisas que você não está esperando, em alguns momentos ele simplesmente não entrega aquilo que ele já tinha feito anteriormente muito melhor. Isso vai acontecer tanto em texto, quanto em desenvolvimento narrativo, quanto principalmente na animação visualmente. Então a gente abre o filme aqui com um plano sequência envolvendo esses dois personagens mais centrais da trama, né? A cobra e o lobo, e a gente tem um plano sequência acompanhando eles, com muitas coisas acontecendo em volta, com uma simulação da câmera subindo e coisas do tipo, que eu olhei ali e falei, nossa, não esperava isso nesse filme. E em muitos momentos ele vai ter algumas escolhas, principalmente de decupagem, né? Como você vê a cena, como você transforma aquilo que está no roteiro em planos, que é muito interessante, usando, como eu disse, mais uma vez, muito a ideia do plano longo para desenvolver esses personagens nesse espaço, né? Porque é, acima de tudo, um filme de assalto que vai fazer muitas referências aos filmes de assalto, então ele situa muito bem esses 5 personagens dentro do mesmo plano, com a ideia de uma câmera se movimentando para encontrar todos eles. Só que em outros momentos que são mais simples, a animação ela acaba pecando na simplicidade do próprio traço ou no que está acontecendo em volta. Então quando o filme tem que fazer coisas mais difíceis, como por exemplo as cenas de ação, elas funcionam muito bem. E quando ele simplesmente tem que criar uma cena de diálogo entre dois personagens, a gente vê como o fundo acaba sendo, acima de tudo, né? O plano de fundo acaba sendo muito pobre, tudo isso que está atrás desses personagens. Então por isso que eu disse, é muito irregular. Tem momentos que você não espera aquilo e vem algo que é acima da média das animações de grandes estúdios atualmente. Em outros momentos que é algo muito simples, ele não consegue fazer o básico. O mesmo vai acontecer com o texto, com as piadas. Então tem alguns momentos que tem piadas bem adultas até, que eu olhei e falei, nossa, eu acho que provavelmente uma criança não vai entender essa piada, e tem algo aí de muito sutil que é muito interessante. Ao mesmo tempo que em outros momentos o filme se transforma em piadas bem infantiloides e tal, o que é compreensível, né? É uma animação teen acima de tudo, né? Uma animação que está preocupada em passar uma mensagem, a mensagem que a gente já viu em outras muitas animações, né? Dos caras malvados que vão se transformar em pessoas boas, porque no fundo eles sempre tiveram algo de bom ali dentro e tal. Ele vai até mais a fundo nessa lógica do que outras animações como Megamente ou Meu Malvado Favorito. Aqui eles vão explorar numa questão mais social mesmo, como a sociedade vê aquelas pessoas marginalizadas, como a sociedade já trata elas como vilãs inicialmente já e tal. O que é interessante aqui, eles vão usar esses animais que são tidos teoricamente como animais odiados pelos seres humanos, seja pelas histórias, como por exemplo o lobo mau, que sempre é o lobo mau, ou animais como a tarântula, a cobra, o tubarão, que são animais que a gente tem normalmente muito medo. Então eu acho legal como eles usam isso para falar com a nossa sociedade, não é algo novo, mas acaba sendo bastante interessante como eles fazem isso. E como eu disse, eles se aprofundam um pouco mais nessa relação social que a gente tem com o diferente, ou com o que a gente já olha meio torto, ou com o que a sociedade já marginaliza e já vê como uma possível ameaça desde sempre. Ao mesmo tempo, essa lógica animais e humanos não é muito bem executada visualmente no filme. Isso porque a gente vai ter esses personagens principais que vão ser animais, a gente vai ter a raposa, que também o porquinho da Índia, que vão ser animais aqui, e vão ser tratados como se fossem pessoas normais dentro dessa sociedade. Só que quando a gente sai desses personagens que a gente conhece e a gente tem nome, a gente só vê no pano de fundo humanos.
humanos genéricos. Então fica uma coisa meio conflitante, tá? É uma sociedade onde humanos e animais convivem normalmente, a ponto que os vilões podem ser animais, a governadora ou o cidadão ilustre podem ser animais, ou isso só acontece com os personagens que a gente conhece e o restante são todos pessoas normais. Então é uma lógica que eu fiquei me questionando o filme inteiro e pra mim nunca fez muito sentido. E apesar do filme seguir algumas batidas bem prontas desses filmes de assalto, então desde a apresentação dos personagens, por exemplo, essa ideia de colocar um cartaz, falar o nome, falar quem é aquela pessoa e tal, até mesmo algumas reviravoltas que esse gênero sempre vai ter, ou a execução do plano, eu acho que no geral ele até consegue funcionar bem. É um filme que consegue divertir, tem, como eu disse, tem humor em alguns momentos que até funciona bem. Eu acho que até é um filme que vai funcionar bem para os adultos, então aquele filme que se você leva seu filho ou sua filha no cinema para assistir, você vai conseguir se divertir junto. Só que para mim o grande problema dele é quando ele trai até a própria lógica de você falar mais sobre essas questões sociais ou essas mensagenzinhas para as crianças, usando algo da nossa sociedade mesmo. E o filme ele tem meio que um distúrbio megalomaníaco no último ato, em que ele quer transformar tudo em um grande algo global que pode destruir o mundo, com um vilão megalomaníaco. E aí ele se apoia demais nas referências a 007, só que aqui, pra mim, pelo menos, não funciona. Eu acho que ele perde a essência dele ao tentar se transformar em outra coisa, ao tentar se transformar em grande demais para aquilo que ele tinha proposto até então. Então ele deixa de ser aquele filme que ele vinha sendo para se transformar em algo que a gente já viu 1 milhão de vezes em filmes de 007, por exemplo, que é essa grande megalomania global que pode destruir o mundo a qualquer momento. Então é como se o filme se traísse de alguma forma, né? E é uma pena, uma pena porque é uma animação que ela tem seus bons momentos. Eu assisti ele na cabine de imprensa, onde só tem críticos, pessoas que falam sobre cinema, jornalistas e tal, e foi uma sessão que, surpreendentemente, muita gente saiu bem feliz, assim, de se divertir mesmo, de muitas risadas e tal. Então eu acho que ele pode funcionar tanto para adultos quanto para crianças nesse sentido, e poderia funcionar ainda melhor se ele soubesse se fechar bem naquela proposta que tinha sido executada desde o começo e não tentado se tornar grande demais. É quase como se ele falasse, é uma animação, eu posso fazer o que eu quiser, então vamos se tornar gigante porque com a animação a gente consegue resolver isso. E não funciona porque ele foge da própria essência. Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram o filme, ou o que vocês estão esperando desse filme. É uma animação que eu não sei qual vai ser a divulgação dela pela Universal e DreamWorks, então espero que tenha até um circuito, por mais que seja difícil atualmente, que tem The Batman no cinema, que está dominando todas as salas e tal. Também considere se tornar membro do canal clicando aqui embaixo em Seja Membro, que você ganha vários benefícios, se aproxima da gente e ajuda o nosso canal a continuar existindo. Por hoje é isso e corta.